a esta obra. Juízes capítulo 4, eu tenho uma palavra de Deus e eu quero partilhar com você essa noite. Verso 1, o pessoal da mídia já está aqui projetado, vamos ler, diz assim o texto. E os filhos de Israel fizeram novamente o que era mal aos olhos do Senhor, após a morte de Eude. E o Senhor os entregou na mão de Jabim, que era rei de Canaã, e reinava em Azor. O capitão do seu exército era um homem chamado Císera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque esse homem tinha aproximadamente 900 carros de ferro. Quantos carros? E por 20 anos, quantos anos? Ele oprimia violentamente o povo de Deus. E Débora, ela era uma profetisa, esposa de Lapidote, e julgava Israel naquele tempo. Ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte de Efraim. E os filhos de Deus iam até ela para tomar juízo. Algumas traduções aí vai dizer conselho. Certo dia ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, para que fosse até ela, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não já ordenou, dizendo: vai, sobe até o monte Tabor e leva contigo 10.000 homens para a guerra. Verso 7. Eu aproximarei de ti, perto do ribeiro de Quizon, Císera, o capitão do exército inimigo, e ele virá com suas carruagens, e ele virá com sua multidão, e ele virá com tudo que ele tem. Mas assim diz o Senhor, final do verso 7, eu entregarei o inimigo na tua mão. Diga amém. Deixa a sua Bíblia aberta, me preste sua atenção. Queridos, desde o início da história do povo de Deus, Deus ele sempre estabeleceu lideranças. Na verdade, desde o início da história da humanidade, até mesmo desde a época de Adão, primeiro homem formado por Deus, querendo ou não, ele já era ali uma liderança estabelecida pelo Senhor. Você deve lembrar-se muito bem que Deus disse para Adão: olha, aqui está o jardim, aqui está esse espaço, e aqui você vai governar. Vai governar sobre a natureza, vai governar sobre os animais, vai governar sobre tudo que há, vai governar sobre a sua casa, e ali ele inicia basicamente a história da humanidade. Vai se passando um tempo. Hoje no primeiro culto, o pregador Mirim aqui, filho do pastor Heron, pregou sobre Noé, né? Muito bem, só teve uma história da gaivota aí, mas uma bênção. E aí Noé também é levantado por Deus como uma liderança. Ele tem uma mensagem. Até então não davam atenção à sua mensagem, aquilo que ele estava pregando, proclamando e ao mesmo tempo fazendo. Até o dia que o dilúvio vem, você já sabe talvez o restante da história. Porém, do ponto de vista bíblico mesmo, e do começo da história de uma nação, a primeira grande liderança é um homem chamado Abraão. Ele é um patriarca, por isso que ele é chamado de patriarca, porque ele é o começo de muitos. É nele que Deus inicia a história do seu povo, precisamente, inicialmente, Israel de sangue, e hoje se transferindo para a igreja agora, o Israel de Deus, não precisamente mais por um sangue natural, de uma nação, de um país, de uma etnia, mas agora pelo sangue vertido de Cristo, alcançando a todos. Abraão é a primeira grande liderança, Deus o chama, Deus o estabelece. Daqui a pouco vai se formando uma tríplice, chamada a tríplice patriarcal. Até então, toda vez que alguém ia falar de Deus, sempre dizia: o Yahvé, o Senhor. Yahvé significa no hebraico o Senhor. Mas a partir de agora, depois de Abraão, que vem Isaac, seu filho, filho da promessa. Depois de Isaac, quando vem Jacó, fecha-se uma tríplice patriarcal do Antigo Testamento. Tudo isso no primeiro livro da Bíblia ainda. E agora toda vez que alguém vai falar de Deus, alguém diz: o Deus de Abraão, Deus de quem mais? Isaac. E o Deus de quem mais? Jacó. Prega comigo. A história vai se passando, Deus levanta mais uma liderança. Essa liderança é o jovem sonhador, chamado José. Você conhece basicamente também talvez a história dele. Sonha, projeta, vive o que vive para chegar onde Deus determinou. Passa pelo que passa, e quando termina o Gênesis, agora está ali aquele jovem honrado. José também era um patriarca. Do ponto de vista bíblico, ele exerce também um patriarcado, embora pouco se pregue de José como sendo um patriarca, mas ele era também. E nós temos aí 4 lideranças iniciais. Diga comigo: Abraão,
Isaac, Jacó e José. Acabou o primeiro livro da Bíblia, vem o segundo, e a história agora ela dá um pulo cronológico de aproximadamente 400 a 430 anos. Deus agora levanta mais uma liderança. Esse povo agora, toda essa geração já se multiplicou, já perpassou aí décadas e décadas e décadas, inclusive séculos também. E agora Deus vai levantar um homem, o povo dele que agora está no Egito, numa terra que não é deles, está ali oprimido, está ali humilhado, está ali, Alberto, subjugado. Esse povo que estava ali, estava também ali diante de uma previsibilidade de Deus, não é nenhuma profecia, mas Deus previu isto para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, avisando que em dado momento o povo dele estaria numa terra que não era deles, estariam oprimidos, estariam humilhados, até que em dado momento Deus levantaria um libertador e levaria esse povo para uma terra prometida, que ia manar leite, que ia manar mel. Quando chegasse nessa terra ia ter outros povos, dentre eles estavam, e aí Deus dá a lista, final do capítulo 15 do Gênesis, dentre eles estavam Eteu, Ferezeu, Cadmoneu, Refaim, Zamorreu, Gigazeu, Jebuseu, um monte de eu, mas Deus avisa, vai ter um monte de eu tomando conta do que é teu, mas eu vou tirar os eus todinho, porque o que é teu, Moisés, e ponto final. E esse povo vai vivendo isso literalmente, e agora Deus levanta esse homem é Moisés. Você já ouviu sobre ele que Moisés é alguém que passa 40 anos da vida achando que é alguém. Ele cresce no Egito, ele é adotado pela filha de Faraó, é neto de Faraó, dotado de toda a ciência, de todo o intelecto daquele mundo, aprende tudo sobre táticas militares, inclusive há livros e histórias relatando o quão bom militarmente ele era. E agora, achando que era alguém, Deus prepara uma situação, ele acaba assassinando alguém, acaba tendo que correr, tendo que fugir, e o único lugar que ele tem para ir é o deserto. No deserto não tem amigo, no deserto não tem irmão, no deserto não tem pastor, no deserto não tem pastora, no deserto às vezes não tem pai, no deserto às vezes não tem mãe, no deserto às vezes não tem ninguém. Mas uma coisa eu garanto, no deserto tem Deus esperando para tratar, moldar e deixar do jeito que Ele quer. No deserto Deus se manifesta de forma inusitada, sem esperar. É uma sarça que pega fogo, fala com ele, ele logo entende o propósito, Deus vai tratá-lo. E o homem que achava que era alguém, agora no deserto percebe que não é ninguém, mas caiu na mão de um Deus, que pode pegar alguém que achava que era alguém, mas percebeu que não era ninguém, mas caiu na mão de um Deus, que se ele tratar ele da forma que ele quer, e ele abriu o coração e foi ensinável, Deus vai pegar esse alguém que achava que era alguém, percebeu que não é ninguém, mas cai na mão de um Deus que pega um ninguém e faz dele um alguém de verdade na terra. E Moisés agora vai até Faraó com uma mensagem. A mensagem é essa: olha, este povo tem dono, este povo está oprimido, está subjugado, está humilhado até hoje, mas o Deus desse povo mandou lhe dizer, Faraó, que liberte eles. E é claro que Faraó, diante da maior potência do mundo que estava na mão dele, que era o Egito, a maior potência econômica, a maior potência política, a maior potência financeira, a maior potência da tecnologia daquele mundo, era literalmente o Egito. Faraó não vai libertar o povo, me permita a expressão agora, com a devida vênia, devido respeito dela, ele vai pagar para ver. Eu imagino Faraó perguntando: Moisés, que Deus é esse teu? Ele é o Deus do sol, porque eu já tenho um Deus do sol. Ele é o Deus da lua, porque eu já tenho um Deus da lua. Ele é o Deus do mar, porque eu já tenho um Deus do mar. Ele é o Deus do vento, porque eu já tenho um Deus do vento. Mas dizendo não, ele é o Yahvé e Yashé. Ele é o eu sou o que sou. Ele não precisa ser o Deus do sol, porque o sol ele criou e é criatura dele. Ele não precisa ser o Deus da lua, porque a lua ele criou e é criatura dele. Ele não precisa ser o Deus do mar, porque o mar ele criou. A natureza, fica tranquilo, ele não é Deus disso ou daquilo, ele é Deus de toda a natureza. Ou seja, ele não é um Deus de uma coisa só, ele é o Deus de tudo e até de você, Faraó. Sem você entender e querer saber, ele é teu Deus também, ponto final. E aí Faraó já liga a antena: oxe, que história é essa? E ele mandou lhe dizer: liberta o povo. Vou não. Vai, vou não. Tá bom. E aí, Senhor, deixa comigo, eu vou abalar a terra. Eu vou mostrar para Faraó quem é o eu sou, quem é o Yahvé Yashé. E aí Deus começa a abalar, vem as pragas do Egito, abala aqui, abala ali. Vou chegar em Juízes já. Mexe aqui, mexe ali, abala aqui, abala ali. A terra é abalada e Faraó com o coração ainda fechado. Ele diz: Moisés, tá bom, de miríades e miríades eu vou mandar só um que eu tenho lá. Quem? Um anjo. E esse anjo aí, a visita dele não é muito boa não. Agora chame meu povo e avise que na noite de hoje eu quero selar um pacto com eles. Qual é o pacto? Meu povo vai pegar um cordeiro, vai matar esse cordeiro, vai pegar o sangue dele, e o sangue desse cordeiro vai ser colocado na porta. E quando o anjo descer, será o anjo da morte. Quando o anjo da morte descer e começar a passear no Egito, a casa que tiver o sangue do cordeiro vai estar guardada, a casa que tiver o sangue do cordeiro vai estar protegida. Ou seja, avisa o meu povo que a casa que tem o sangue eu livro, a casa que tem o sangue eu guardo, a casa que tem o sangue
sangue, eu protejo. A casa que tem o sangue, a morte pode até passar, mas não entra. Já era avisando e prefigurando a imagem de quem? De Jesus, já apontando para o cordeiro lá na frente e dizendo já para depois de Jesus, que a casa depois de Jesus, que tiver o sangue nela, pode ficar tranquilo. O mal até vê, mas não entra. O mal até vê, mas não toca. O mal até vê, mas ele não toma posse. E aí eu quero perguntar nessa noite, se eu estou pregando para crente aqui hoje que a casa está guardada pelo sangue, a família está guardada pelo sangue, a vida está guardada pelo sangue, meu irmão. Casa que está guardada pelo sangue pode dormir tranquila. Casa que está guardada pelo sangue pode vir num domingo como esse adorar, exaltar, porque ela sabe que a semana já está pré-estabelecida como a semana de paz. Por quê? Porque o sangue está sobre ela. O anjo desce, fere os primogênitos. Faraó agora se enfurece, mas percebe que não tem como lutar e liberta o povo. O povo é liberto e o melhor, além de libertar, quem oprimiu vai libertar e literalmente vão abençoar. Esse texto que o pastor Heron leu, quando Deus pede coisas ao seu povo, ouro, prata, bronze, cobre, tudo isso vem da mão do Egito. O Egito que oprimiu é o Egito que abençoa, porque quando Deus quer abençoar, até quem oprimiu, Ele usa para ser bênção na tua vida também. Acabou. Esse povo está indo embora, só que tem um caminho. Qual é o caminho? Deserto. Tem um destino no GPS, o GPS aponta para o deserto. Só que quando eles chegam no caminho do deserto, na frente geograficamente tem um mar. Como é o nome do mar? Vermelho. Quando Moisés pensa em pegar outro caminho, e a história fala sobre isso, geograficamente havia uma rota, pastor Heron, do Cairo pelo Egito, que Moisés iria só rodear por alguns dias e seguir o caminho dele. Mas quando ele pensa em voltar, quem é que está na cola? Faraó. Quem é que está atrás? Faraó. E detalhe, meu tecladista, Faraó só está atrás porque Deus mandou vir, Deus mandou perseguir. Moisés não entende nada, não sabe o que fazer, o povo já está desesperado. E Deus avisa Moisés: por que tu clamas a mim? Eu não chamei? Eu garanto. Por que está clamando a mim? Não foi eu que chamei? Eu garanto a chegada, pode ficar tranquilo. Diga ao povo que marche, mas Senhor, tem um mar na frente. Pega o cajado que eu lhe dei, levante ele, ore a mim, clame a mim, que você vai ver o que é que eu vou fazer. Moisés não entende nada, mas obedece. Por quê? Porque no reino de Deus eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. No reino de Deus a obediência está muito mais ligada a comportamento do que propriamente a audição. Primeiro eu ouço, depois eu faço, e depois é com ele o restante do milagre. Quando ele levanta a mão juntamente com a vara, diz o texto que o mar se abre, Moisés passa. E eu fico imaginando na mente de Moisés, ele pensando, ele elucubrando, Alberto, consigo, dizendo: peraí, se quem tocou no coração de Faraó foi Deus, não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque Deus abala o Egito para quem libertar? Faraó. Prega comigo, para quem libertar? Aí quando o Faraó liberta, Deus toca no coração de quem para perseguir? Faraó. Você está entendendo isso aqui? Como é que Deus abala o Egito para o homem libertar? Aí quando o homem liberta, Deus agora toca no coração para ele perseguir. Isso aqui tem a ver com a sua vida. Por que tem a ver com a sua vida? Porque vai ter momentos que é assim. Tu vai pedir uma resposta e Deus vai te dar um problema maior. Só que às vezes é no problema maior que Ele vai resolver coisas que lá na frente seriam problemas e tu nem sabe. Escuta isso aqui. Às vezes Deus aperta para literalmente liberar de vez. Quer ver um exemplo? Ele ia passar 40 anos aonde? Deserto. 40 anos aonde? Deserto de dia tem sol, de noite tem frio. Deserto ninguém planta, ninguém colhe, ninguém compra, ninguém vende. Deserto ninguém vive, deserto sobrevive. Imagina dormir no deserto, armando tenda, obreiros preocupados. A qualquer momento Faraó pode vir, a qualquer momento Faraó pode perseguir, a qualquer momento Faraó pode aparecer aqui. Então o que é que Deus faz? Moisés, tu não está entendendo nada agora. Eu já vou provar que sou contigo abrindo o mar. Eu vou mandar Faraó, tu vai viver milagre. E quando tu passar pelo mar e viver meu milagre, eu vou matar Faraó. E o problema lá da frente eu já vou resolver hoje. Meu filho, às vezes eu aperto um pouquinho aqui, tu não entende. Por quê? Porque eu estou apertando aqui para aumentar a tua fé, apertando aqui para tu viver milagres, apertando aqui para tu viver o extraordinário. E daqui a pouco tu vai entender que eu estou apertando aqui para te dar paz lá na frente. Eu estou apertando aqui para te dar sossego lá na frente. Quem sabe eu estou pregando para crente aqui hoje que está exatamente assim. 2024 é eita em cima de eita, é luta em cima de luta. Mas o céu já está dizendo para crente aqui hoje: eu estou apertando muito, está complicado demais, mas eu já tenho um tempo de paz preparado para a tua vida e para a tua história. Diga ao seu irmão, diga ele: não reclame quando Deus apertar. Diga ele: se estiver obedecendo,
Ele aperta aqui para te dar paz lá na frente. Diga glória. Moisés vai. E agora, pastor? Deserto. E agora tem o quê? De dia, sol. De noite, frio. Ninguém planta, ninguém colhe, ninguém compra, ninguém vende. No deserto não vive. Como eu falei agora há pouco, deserto, pastor, sobrevive. Mas quem colocou no deserto? Prega comigo, quem colocou no deserto? Pastor, como é que sabe isso? A releitura do deserto, Deuteronômio capítulo 8. Foi eu que coloquei no deserto para saber o que estava no seu coração. E aí, meu irmão, se ele coloca, ele se responsabiliza. Pastor, de dia sol, tem problema não, coluna de fumaça. De noite frio, tem problema não, coluna de fogo. Pastor, ninguém planta, ninguém colhe. Meu amigo, no deserto a provisão vem do céu. Pode dormir tranquilo que na porta da tenda de manhã vai ter o maná. E se eu quiser guardar o maná de hoje para amanhã, não precisa guardar, porque se guardar vai apodrecer. Porque no deserto tem que entender que a bênção de hoje é para hoje, e a de amanhã eu vou prover do mesmo jeito. A bênção de janeiro já foi, a de fevereiro já foi, a de março já foi, a de abril já foi, a de maio já está mais da metade, e a de junho eu provi até agora, vou continuar provendo do mesmo jeito. Por quê? Porque no deserto eu aprendo, é um dia por vez, é uma semana por vez, é um mês por vez, e ele vai provendo, 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 e você vai chegando. Nem a roupa gasta. Se enjoar do maná, ele manda codorna. Agora diga comigo: Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Acabou o Pentateuco. Vamos chegar em Juízes agora. Quando acaba o Pentateuco, começa outro livro anterior a Juízes. Olha aí, qual é o livro anterior a Juízes? Josué. Josué começa com morte. O povo perdeu seu pastor, perdeu sua liderança. E Deus já vai dizendo: Josué, levante. Eu sei que tem morte, ou seja, meu servo Moisés é morto. O tempo é de luto, mas ao mesmo tempo também é de luta. Por quê? Porque ainda tem muralha para cair, ainda tem terra para conquistar. Moisés está morto, mas a promessa está de pé. Moisés está morto, mas o propósito está de pé. Moisés está morto, mas o que eu tenho para meu povo está de pé. Eu ainda vou estipar os gigantes, eu ainda vou derrubar a muralha, eu ainda vou abrir mar novamente. Não vai ser o vermelho, mas vai ser o Jordão. Chame o povo e avisa eles para eles se santificar. Aí José já vai dizendo: ok, Senhor, já entendi o mistério, já entendi o que é para dizer, e avisa o povo: quem quiser vir, venha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Santificados, e Deus será maravilha no meio de vós. Vence aqui, vence ali, derruba a muralha, abre o rio Jordão, vive milagres, extirpa os descendentes de Enaque e tem uma liderança quase de excelência. Até que Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem José. De José Deus levanta Moisés, Moisés tem Josué. A pergunta é: Josué tem quem? Ninguém. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem José. De José há um inteirinho de tempo, um interregno de tempo, um intervalo. De José, Deus levanta Moisés. Moisés tem Josué. E Josué tem quem? Ninguém. Diga comigo: sucesso sem sucessor é fracasso. Tudo que eu faço, se eu não gero em outros, não é de Deus para a minha vida. Bênção de Deus gera outras bênçãos. Por isso, quando eu chamo Abraão, Deus diz: eu te chamei para tu ser uma bênção. Então, sucesso sem sucessor é fracasso. É nessa hora que chega, meu tecladista, o livro dos Juízes. Juízes se baseia em aproximadamente 410 anos. Nesse tempo, a história do povo de Deus tinha tudo para Deus separar um rei, todo arcabouço, toda estrutura. Ou seja, tinha tabernáculo, tinha cidades, tinha os levitas, tinha a lei, tinha os princípios, estava tudo ok, mas Deus não queria. Ou seja, tudo coadunava, tudo confluía para alguém dizer assim: está na hora de ter um rei. Mas o céu disse: não quero um rei ainda. E nem sempre o que a terra vai coincidir, vai apontar, vai coadunar, vai confluir, vai ser o que o céu aprova. Às vezes vai ter situações na terra que tudo para você vai dizer entre, e o céu vai dizer não entre. Às vezes vai ter momentos que tudo vai aparentemente coincidir para dizer faça, mas se o céu não autorizar, não faça. Agora também eu lhe garanto que às vezes vai ter momentos que tudo vai dizer não entre, não faça, é contra a lógica, é fora da razão, é fora da racionalidade. Mas se o céu autorizar, pode ficar tranquilo. O céu não depende do cenário, o céu não depende do momento, o céu não depende da lógica, o céu não depende do que o homem está dizendo, o céu não depende da condição financeira, o céu não depende do arcabouço, o céu não depende da estrutura. Quando o céu quer fazer e quer agir, ele pega um menino novo com uma menina nova e diz: eu vou revolucionar uma cidade, eu dou um templo próprio, eu faço
faço desse jeito, eu faço daquele jeito, porque o céu não precisa de nada. Ele faz como quer, da maneira que quer, porque é o céu que comanda, é o céu que determina e é o céu que faz. Então, Deus não queria um rei. Aí é que vem 13 juízes. Quantos juízes? 13. Quantos juízes? Em quantos anos? 410. Quantos anos? Quantos juízes? 13. Uma espécie de liderança. Não era um rei, não era de fato uma liderança, apenas uma espécie. Otoniel, Sangar, Eude, Tolá, Jefité, Gideão, Sansão, Débora, que é a que eu vou falar agora, e o último juiz, que é Samuel. O único homem na Bíblia que exerce o ministério tríplice. Ele é juiz, sacerdote e profeta. É ele que unge o primeiro e o segundo rei, Saul, e depois Davi encerra seu ministério. E juízes, para muitos biblistas, ele é tido como um vagalume. Qual a imagem que a gente tem de um vagalume? Uma hora ele está aceso, outra hora ele está apagado. Como o povo não tinha um pastor, não tinha uma liderança, em dado momento eles estavam acesos para Deus. Quando eles estavam acesos para Deus, Deus cumpria princípios, Deus cumpria promessas, Deus dava vitória, Deus agia aqui, Deus agia ali. Quando eles se apagavam, não é que Deus pesa a mão, ao contrário do que muitos pensam, Deus tira. Porque pior do que Deus pesar a mão, pastor Berg, é quando ele tira. Deus pesar a mão é pai, e pai corrige aquele a quem ele ama. Além de pai, Deus é por natureza dele mesmo restaurador. Então quando ele pesa a mão, ele pesa como oleiro. O vaso pode não ser bom, mas o barro é matéria cara, o barro é matéria que tem valor. Então quando ele pesa para tratar. O homem não, o homem quando pesa, ele pesa para matar. Deus não, ele sempre pesa para deixar melhor, porque na olaria dele não tem cesto de lixo. Agora, pior do que Deus pesar a mão é se ele tirar. Porque quando Deus tira a mão, quem faz a farra é o diabo. Quando Deus pesa a mão, quem está tratando é ele. Então não tenha medo de Deus pesar a mão se você errar. Tenha medo de Deus tirar a mão. Quando Deus tirava, o inimigo vinha aí, fazia festa. Passava-se o tempo, o povo voltava para buscar a Deus, Deus levantava um libertador. Nesse meio tempo, chega o capítulo 4. O pessoal da mídia fica ligado aí, capítulo 4 de Juízes. Quando chega o capítulo 4, fazem 20 anos, verso 1. 20 anos que o povo está oprimido. Juízes 4 primeiro. 20 anos humilhados. A Canaã, pastor Heron, outrora conquistada, agora estava nas mãos de outro rei. A terra tão prometida, agora não era mais. Até que o povo resolve orar novamente. Até que o povo resolve buscar a Deus novamente. Eu preguei isso aqui no primeiro culto, meu irmão. O que a oração não fizer, nada mais faz. O que a oração não resolver, nada mais resolve. E Deus é pai. É o pai que está esperando o filho vir. É o pai que está esperando o filho clamar. É o pai que está esperando o filho buscar. Quando o povo resolve buscar a Deus novamente, nesse meio tempo, Débora era a profetisa de Israel. Ela se levanta, manda chamar Baraque, que significa filho do trovão, e diz: Baraque, reúna o povo. Eu imagino Baraque dizendo: mas esse tempo todo agora. É agora o que? É a hora de Deus dar um basta. É a hora de Deus pegar essa guerra antiga, essa guerra parada, essa guerra que até já esqueceram de lutar, e dizer: está na hora de levantar, de dar um basta, de mudar. E meu irmão, eu quero agora já aplicar esse texto e dizer para quem está aqui hoje, que hoje é noite de guerra. Vou dizer de novo para quem está ligado: hoje é noite de guerra. E eu vim pregar para crente aqui que há muito tempo tem vivido guerras, batalhas antigas, guerras antigas. E eu vim dizer para você: hoje é noite que o céu marcou para dar um basta. Levanta a mão, recebe essa palavra. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: hoje é noite que o céu marcou para dar um basta. E é noite de vitória nova em guerra antiga. Vitória nova em guerra antiga. Diga comigo, diga: hoje Deus vai dar um basta. Verso 6, capítulo 4. Baraque, assim diz o Senhor. Verso 6, capítulo 4. Fica ligado comigo aí. Verso 6. Assim diz o Senhor: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. Ou seja, diga comigo, diga: Deus vai autorizar, vai dar a direção e vai dar estratégia. Presta atenção, o que eu vou liberar aqui agora é profético. Diga bem alto comigo, diga: Deus vai autorizar, vai dar a direção e vai dar a estratégia. Verso 7. Eu atrairei o inimigo. Verso 7. Eu atrairei o inimigo
E quando ele chegar para ti, ele virá. Eu gosto desse detalhe, pastor Heron. Deus avisa, ele vai vir com um carro. Eu sei que o carro que ele tem, você não tem. Ele vai vir com armas, ele vai vir com a multidão dele. Eu sei que a multidão dele é maior do que a sua. Porque esse povo não está 20 anos simplesmente pelo pecado, não. Esse povo está 20 anos porque eles não tinham estruturas de guerra. Eles sabiam, o inimigo tem carro de ferro. Historicamente falando, quem inventa os carros de ferro são os cananeus. Ou seja, eles tinham uma arma de guerra que ninguém tinha. Quem é que peita? Quem é que vai, meu diácono, para frente de uma nação que tem uma arma que eu não tenho? Ninguém. Então Deus está deixando claro, eu sei o tamanho do desafio. Escuta isso aqui, eu sei o tamanho do desafio, eu sei o tamanho do inimigo, eu sei o tamanho da dificuldade. Ele vai vir com o carro, ele vai vir com os cavaleiros dele, ele vai vir com a multidão dele. Porém, independente do tamanho da guerra, levanta a mão, recebe essa palavra. Independente do tamanho da guerra, independente do tamanho da multidão, assim diz o Senhor, eu darei na tua mão. Ah, meu irmão, eu estou pregando para crente aqui hoje, de mão levantada mesmo. Eu estou pregando para crente aqui hoje, que sabe muito bem qual é o desafio que tem para essa semana, que sabe muito bem qual é o tamanho da guerra, cada um ao seu próprio modo. Mas eu vim da minha casa hoje ser porta-voz e dizer para crente, olha homem, olha mulher, independente do tamanho da guerra, assim diz o Senhor, eu darei na tua mão, eu darei na tua mão, eu darei na tua... Estou sentindo Deus aqui, eu darei na tua mão, diz o Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem. Obedece quem tem. Se Deus está mandando ir para a guerra, eu vou para. Não é assim? Verso 8. Verso 8. Eita Jesus. Verso 8. Fica ligado comigo. Então disse Baraque. Eu vou parafrasear, tá? Eu só vou para a guerra se a senhora for comigo. Responde para mim aqui. Eu estou falando de quê? Guerra. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de quê? Eu não estou falando de guerra espiritual, embora que é espiritual também. Eu estou falando de guerra mesmo. Faca, espada, tiro. No caso das armas da época. O que é que uma mulher tem a ver com a guerra? Nada. O que é que essa senhora tem a ver com a guerra? Responde para mim. Pode dizer sem medo. O que é que ela tem a ver com a guerra? Mas ele está condicionando aí a vitória do povo de Deus, a ida dela à guerra. Me pergunto por quê? Porque ela é profeta. Só tem um detalhe. Ele está confundindo as coisas. Por que ele está confundindo? Porque o profeta não é amuleto de guerra. O profeta, ele é mensageiro na guerra. O profeta é o garçom que entrega a mensagem, que paga o preço. E só Deus sabe como é a vida do profeta, para honrar a mensagem que ele diz e carregar a mensagem que é maior do que ele. Só que o profeta não é amuleto. E tem muita gente querendo fazer do profeta seu amuleto. E maior do que o profeta é o Deus que dá a mensagem ao profeta. E eu vim dizer para a crente que você não depende do profeta, você depende de Deus. Quem vai abrir é Deus, quem vai fazer é Deus, quem vai virar é Deus, quem vai destravar é Deus, quem vai preparar é Deus, quem vai montar o cenário é Deus. Porém, diga comigo bem alto, diga uma coisa é vitória. Agora diga comigo, outra coisa é vitória com honra. A vitória depende de Deus, a honra é uma semente. E qual é a semente da honra? Atitude. No reino de Deus, a semente da honra é a atitude. E aí, meu irmão, esse homem não teve atitude. Ele condicionou a guerra, a ida dela. Olha o verso 9, ela disse a ele, eu irei para a guerra, porém, verso 9, eu irei para a guerra, porém, a honra dessa guerra, Deus tirou da tua mão e ele vai dar na mão de uma mulher. Ou seja, é Deus dizendo, se o homem não quiser tomar postura, nem que eu levante a mulher, mas a vitória vai chegar do mesmo jeito. Eu vou dizer de novo, era para as irmãs ter dado glória. Se o homem não tomar postura, assim diz o Senhor, nem que eu levante a mulher, mas eu vou dar vitória, eu vou mudar cenário. E agora é para homem e para mulher, para quem não quiser, Deus vai levantar quem quer. Mas eu vim dizer para a crente hoje, já está marcado na agenda de Deus a mudança em muitas famílias aqui nessa casa. Olhe para o seu irmão e diga, está chegando um tempo de mudança. E diga a ele, e quem não quiser, Deus vai levantar quem quer.
Vamos para a guerra, agora é que vem. Capítulo 5. Abra aí na sua Bíblia agora. Capítulo 5 é um cântico. Você vai ver aí na epígrafe que esse cântico está dizendo cântico epopeico. Esse cântico na literatura é chamado epopeico, o cântico de Débora. É um cântico de vitória, que narra, pastor Heron, pastor Cristiane, o antes, o durante e o depois da batalha. Por exemplo, a Odisseia, muito conhecida na literatura, é um cântico epopeico. Ou seja, é a explicação da guerra. A vitória, Alberto, já aconteceu, agora vai se explicar. Olha bem para mim aqui, como é que se deu a guerra? Povo de Deus no monte. Povo de Deus aonde? Povo de Deus aonde? Os inimigos no vale. Para quem está olhando a guerra de longe, vê alguém em cima e alguém embaixo, imagina que quem está em cima está melhor. Mas não foi escolha. Em cima aqui, pastor Berg, não foi escolha, foi obrigação. Eles tinham que ir para cima. Por quê? Porque o inimigo tinha carro de ferro. E o carro de ferro, presta atenção nisso aqui, era puxado a cavalo. E cavalo precisava diretamente de quê? Água. E como não tinha água lá em cima, eles tinham que ficar embaixo. Então peraí, o inimigo tinha, além do melhor exército, diga comigo, o melhor exército, a melhor arma, a melhor estratégia e o melhor local. Então peraí, o inimigo aparentemente é melhor em tudo. Por quê? Porque o inimigo tinha tudo e aparentemente o povo de Deus não tinha nada. Agora eu lhe pergunto, eles tinham tudo, só faltava uma coisa, quem? Só faltava quem? Deus. Ter tudo e não ter Deus é não ter nada. Agora para alguém pode ser que aparentemente eu não tenho nada, mas se eu tiver Deus eu tenho tudo. Quem leva é Deus, quem apresenta é Deus, quem prepara é Deus, quem monta o cenário é Deus, quem vai fazer é Deus. Mas pastor, é ano de eleição, estou esperando o vereador ganhar, estou esperando o prefeito ganhar, estou esperando o que vai ser da eleição. Meu irmão, eu vim dizer para crente aqui hoje, tu não depende do homem, tu não depende da mulher, tu não depende do político, tu não depende do gestor, tu não depende nem do teu patrão, nem de cliente, tu depende de Deus. Quem vai abrir é Deus, quem vai fazer é Deus. Por quê, pastor? Porque só com Ele eu chego, só com Ele eu faço, só com Ele eu realizo. O povo olhou para um lado e para o outro e disse, a gente não tem muita coisa, mas a gente tem Deus. Como é que eu chamo Deus para a guerra? Cantando. Como é que eu chamo Deus para a guerra? Adorando. Como é que eu chamo Deus para a guerra? Orando. Paulo e Silas amarrado ao tronco, cantando. Amarrado ao tronco, adorando. E as prisões abriram, quebraram-se. Então crente não vence guerra com espada. Crente não vence guerra com armas carnais. Crente vence guerra com armas espirituais. Sabe o que é que o povo fez? Capítulo 5, verso 2. Põe na tela capítulo 5, verso 2. Eles começaram a cantar. Vem aqui comigo a banda. Eles começaram a louvar a Deus. Começa a cantar daqui, pastor. Eu não sei qual era o hino. Eu não sei, pastora Cristiano, o que é que eles começaram a cantar. Mas resolveram chamar Deus para a guerra. Começaram a adorar daqui, a cantar dali, a mexer daqui, a mexer dali. O que é que aconteceu? Dito e feito. Deus ouviu e desceu. Deus ouviu e disse, eu vou entrar na guerra. Verso 3, quando ele desce na guerra, olha o verso 3, quando ele desce na guerra, diz o texto que no meio daquele louvor, verso 4 agora, Deus resolve descer. E onde é que ele desce? Ele desce nos montes. Verso 4, ele desce nos montes. Pastor, por que que quando Deus desce, ele desce no monte? Porque o monte é alto e Deus não está vindo de baixo para cima, Deus está vindo de cima para baixo. Então o que pra gente é alto, para Deus é só degrau para ele descer, para Deus é só degrau para ele subir. E aí, meu irmão, deixa eu dizer que Deus desce, e quando ele desce, o texto é claro, a terra estremeceu. Então diga comigo bem alto, diga na guerra. Não, diga alto, diga na guerra. O povo de Deus adora, Deus desce e a terra treme. É retórica exagerada? Não. É conversa de pregador? Não. Está aqui no texto, o povo está adorando e Deus está descendo. E quando ele desce, a terra treme. Só tem um detalhe, depois que a terra tremeu, o céu começou a gotejar o quê? Água. Céu gotejando água é o quê? Chuva. E quando chove, o céu está o quê? Se mexendo. O céu está o quê? Se movimentando. Então deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Tem gente na guerra, sim ou não? Tem gente na batalha, sim ou não? Tem gente na luta, sim ou não? Mas no meio da guerra percebeu que para vencer tem que adorar. E se adora, Deus desce. E se Deus desce, a terra treme. E se a terra treme, o céu se mexe. Levanta a mão, porque eu acho que tu já entendeu mesmo. Receba o que Deus está lhe dizendo aqui hoje. Eu vim dizer para você, se você adorar, Deus vai descer. Se Deus descer, vai abalar. E se abalar, o céu vai se mexer ao teu favor. Mão levantada, mão levantada. Diga comigo bem alto, diga na guerra. Mais alto, diga na guerra. A
a igreja adora, Deus desce, a terra treme e o céu se mexe. Faz assim, ó. Pastor, o que é isso? É o céu se mexendo pela vida de crente. É o céu se movendo pela vida de crente. Pastor, o que acontece quando o céu se move? Tem livramento, decando levas. Pastor, o que acontece quando o céu se move? O papel de baixo vem para cima. Pastor, o que acontece quando o céu se move? Tem cura, caroço vai embora, diagnóstico é mudado, prognóstico é invertido. O que o homem disse que não tinha jeito, vai ter jeito. O papel que está embaixo vem para cima. Quem estava com o coração duro, Deus vai quebrar. Quem estava longe, vem para perto. Quem está perto é para ir para longe, Deus vai mandar. Eu não sei o que será, mas está movendo, está movendo, está movendo, está movendo, está movendo, está movendo. Ele becando orevas, movendo. Alabarrace. Quem tem glória, dê glória. Quem é do mistério, vem no mistério. Quem é da adoração, vem lá. Pastor, quem está do meu lado está voando, deixa voar. Vou aqui comigo, vou aqui na presença, vou aqui na graça. Porque enquanto tu adora, o céu está descendo com vitória hoje. A igreja adora, Deus desce, a terra treme e o céu se mexe. Deus manda o quê? Chuva. Chuva é o quê? Água. E chuva é água que vem de onde? Espera aí. A resposta veio de onde? A provisão veio de onde? A providência veio de onde? Estava tão preocupado com as armas da terra, mas se esqueceu que não vai vir nada da terra. Eu vou ser bem claro para ver se tu entende. Tu está preocupado demais. Por quê? Porque teu único meio de visão é o que vem da terra. Eu dependo de fulano, eu dependo de ciclano, eu dependo de beltrano. E Deus está dizendo: minha filha, meu filho, quem rege tua vida é o céu. Quem vai mandar é o céu. Quem vai prover é... Agora, pastor Heron, quem tem a arma de guerra que tinha, será que não tinha? Diz assim: duvido. Não chega. Deus olha e diz: chega. Não muda. Deus olha e diz: muda. Não quebra o coração. Deus olha e diz: eu sei a curva que eu pego para quebrar. Alahasi candoreva. Deixa eu dizer que quando o carro atola, capítulo 4 agora, encerrando, verso 16, capítulo 4, verso 14, perdão. E disse Débora a Baraque, 4:14, levanta-te, porque este é o dia. Vamos ler juntos isso aí? Levanta-te, 1, 2, 3, vai. Que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura ele não está diante de ti? Pastor, estou preocupado com amanhã. Deus já está lá. Eu vou dizer de novo: pastor, estou preocupado com amanhã. Deus já está lá. Pergunta para esse crente aí, diga assim: ele, porventura o Senhor já não está adiante de ti? Qual a maior certeza que tu tem de amanhã? É o boleto da Nubank, pastor Heron? Das contas da igreja? Não. Qual a maior certeza, pastor? É que Deus está lá esperando por mim. Isso te conforta? Amém ou não amém? Desce.
Pergunta para esse crente, diga a ele, está preparado? Não, quem me é gato, fala, diga a ele, está preparado? Aponta aqui para o telão, diga a ele, para esse dia. Ô Baraque, Deus fala, Deus cumpre. Que dia é esse, pastor? Do culto de ação de graça, da vitória, da virada, da mudança, da tua família aceitando Jesus. Desce, 15. Ele desceu e matou a todos. 15, rápido. Matou a todos. Verso 16, Císera fugiu. 16, ele foge e não fica ninguém, mas fica quem? O cabeça. 17, e entrou na casa que é uma tenda. A tenda é de Jael, mas quem está em casa, aliás, a tenda é de Eber, mas quem está em casa é Jael, que é a esposa. Então o inimigo foge. Diga comigo, diga assim, diga, a batalha já foi vencida. Agora diga comigo, só falta a guerra. Agora, cutuca alguém assim, a repetição é pedagógica, diga assim, ele, eu não sei se tu percebeu. Diga ele assim, diga, mas para quem está ligado, hoje não é noite de vencer batalha. Diga ele, hoje é noite de decreto para vitória na guerra. Batalha eu agradeço amanhã na tarde da bênção, mas vitória eu dou culto e ação de graça. A batalha já venceu, mas já está dizendo hoje, eu vou destronar o cabeça do reino das trevas que tem. A guerra em casa não vence e fica às vezes se martirizando, fica no psiquismo dentro de si e dizendo o tempo todo, será que sou eu, será que sou eu? Deus está dizendo aqui hoje, tenha paz, a culpa não é sua. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, a culpa do que está acontecendo na sua casa não é sua. Se está obedecendo, se está tudo certinho com você, fique em paz. Mas pastor, por que o inimigo está lá? Porque alguém deu brecha. Mas aí tem um decreto. Qual é o decreto? Bate no peito, diga assim, diga o inimigo. Não, quem me é gato, grita, diga, deixa eu chamar já o louvor para cá, diga o inimigo entrou pela brecha que alguém deu. Mas diga, mas se esqueceu. Bate no peito, diga que lá dentro tem eu. Levanta a mão lá em cima e diga que não tem aliança com ele, mas com Deus. Então de mão levantada assim diz o Senhor, eu vou dar na tua mão a virada da tua casa, eu vou dar na tua mão a virada da tua família. Ele entrou pela brecha que alguém deu, mas se esqueceu que nessa casa tem crente, tem homem que ora, tem mulher que ora, tem crente que adora. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Ele pede água. Ele pede o quê? Água. Ele pede o quê? Água. Água acorda. Água faz o quê? Ela dá o quê? Leite. Diga comigo bem alto. Diga, para vencer guerra tem que ter estratégia. Ô pastor, e para vencer guerra começa como? Diga para o seu irmão, vencendo você mesmo. Pastor Heron, um ladrão entrando na casa do Senhor, Deus o livre disso. Uma pastora Cristiane sozinha lá dentro, nem os profetas mirim estando lá, e ela sabendo que é um ladrão, naturalmente a mulher faz o quê? Grita. Ela não, ela mete no pau, tá vendo?
Mas às vezes mulher tem medo de barata, não é assim? Inclusive eu acho que é um aqui, é brincadeira. Qual é a lógica natural de um inimigo dentro da casa de uma mulher? Ela grita? Sim ou não? Ela gritou? Ela se esperneou? Ela desesperou? Por quê? Porque vai ter horas que para vencer guerra você tem que vencer você mesmo. Pastor, não entendi. É que eu sou desbocada em boxe. Ah, mas eu sou bravo demais. Às vezes tem que ser manso. Ah, mas eu falo mesmo. Tem horas que não é para falar. Ah, mas a vontade é de dar um murro. Tem horas que vai ter que abraçar. Diga para alguém, diga ele, para vencer guerra, primeiro, você vence, meu tecladista, você mesmo. Ele pede água, ela dá o leite, a calma. Porque bebê geralmente só dorme? Porque ele só toma. Em vez de acordar, ele vai dormir. Agora faz assim comigo, faz assim. Pastor, o que é isso? Faça assim. Diga comigo, lá fora a guerra está grande. Mas diga comigo, mas é domingo da família. E no domingo da família, Deus está decretando a vitória da minha casa na porta fechada. O inimigo dormiu. Ela pode chamar alguém, mas ela resolve ela mesma resolver. E para resolver diz o verso 17. Aliás, capítulo 4 e o verso 21. Que ela pegou uma estaca da tenda. Uma estaca de onde? Uma estaca de onde? Tomou uma estaca da tenda. Pastor Heron, é na tenda ou da tenda? Dá. É na ou dá? É na ou dá? Na está, da pertence. Não era uma estaca, pastor, que estava na tenda. Era uma estaca que pertencia à tenda. Está vendo essa coluna aqui? Em uma tenda era uma estaca. Um dia para colocar isso aqui foi cavado. E a coluna para ser colocada ela é em té. A estaca para ser colocada ela é em té. Então para resolver o problema dentro de casa, ela teve que desenterrar o que estava em té. Tem coragem? Pastor, não entendi. É o problema que vem para tu resolver e tu fica protelando. É a conversa que é para ter e tu não tem coragem. É o assunto que é para colocar na mesa, mas tu acha melhor enterrar do que resolver. Por quê? Porque problema enterrado parece problema resolvido. Mas às vezes aquilo que eu enterro e vou protelando lá para frente vai crescer. E quando crescer eu não vou ter mais poder de resolver. Então deixa eu dizendo aqui hoje, resolve enquanto dá tempo. Para a gente cantar, pastor, só tem um detalhe. Se eu arrancar uma estaca da tenda ou se eu levar uma coluna, pode comprometer a estrutura, meu fotógrafo, e a casa pode cá. Só tem medo de arrancar a estaca. Quem não sabe quem sustenta a casa. Pega na mão desse crente. Diga para ele, hoje é noite. Diga a ele, hoje é noite de decretos de Deus para a tua família. E diga, ele chegou a hora de arrancar a estaca e resolver o problema dentro da tua casa.